Bom, pessoal, hoje nós iremos tratar de um assunto chamado Paisagens Brasileiras, da apostila de Geografia. Esse assunto está na apostila 3, na página 115, e vai falar sobre os tipos de formações vegetais do Brasil. Aí vocês estão vendo o mapa do Brasil. O Brasil, ele é um país com uma grande diversidade de paisagens, tá? Então, cada paisagem do Brasil, ela vai variar de acordo com o quê? Com a vegetação, com o relevo, com o clima, com a hidrografia, e por isso ela não é igual em todo o território. Vai ter lugares de praia, de dunas, de cerrado, né? Vai ter lugares de mais seca, tem lugares onde tem florestas subtropicais, e a gente vai tratar um pouquinho de cada uma, tá? Essas formações, elas vão variar muito de acordo com o quê? Com a região. Aqui eu tenho uma região de mata fechada, que é a floresta amazônica, que vai ser o principal ponto dessa aula de hoje, certo? Nós temos 3 tipos de formações vegetais no Brasil, tá? As formações florestais, que são as florestas, como a floresta amazônica que eu acabei de mostrar na imagem anterior. As florestas mistas, que são compostas por árvores, arbustos e vegetações rasteiras. A gente encontra mais as florestas mistas na região do Cerrado, tá? No centro-oeste brasileiro, tá? Devido ao clima. E as formações predominantemente herbáceas, que são regiões que predominam as vegetações rasteiras. Então, onde a gente encontra essas vegetações rasteiras? Mais no sul do Brasil, devido também ao clima ser mais frio, certo? Bom, continuando, eu falei que o tópico dessa aula era a floresta amazônica. Então, na primeira imagem, a gente tem um mapa da região norte, tá? Mostrando um pouco da hidrografia e um pouco do desenho dela, né, físico. A floresta amazônica, ela pega toda essa região do primeiro desenho, que é a região norte, pega um pedaço do centro-oeste e também pega alguns países que fazem fronteira com o Brasil, tá? Então, alguns vizinhos nossos na América do Sul, como a Venezuela, a Bolívia, eles também têm parte da Amazônia no território deles, mas eles cuidam da parte deles e nós cuidamos da nossa, tanto em preservação quanto em estudo da nossa flora e fauna. A segunda imagem, ela já mostra a vista aérea da floresta amazônica. Então, como vocês podem ver, ela é predominantemente carregada de uma mata fechada, tá? Uma mata que tem variação de relevo, tá? Então, lugares planos, lugares de planalto, e uma mata que também é o que? É cortada por muitos rios, entre eles o rio Amazonas, que é um dos principais rios do planeta Terra, e também possui uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. Por conta disso, nós temos alguns diferentes tipos de mata na região amazônica, por conta da hidrografia, que é vasta, por conta do relevo, que é diferenciado, e por conta da mata fechada também, da quantidade, a diversidade da flora. Essa imagem que eu estou mostrando é uma dessas matas para vocês, que é a mata do Igapó. Essa vegetação parece que ela foi inundada pela água do rio, mas ela não foi, ela fica assim o tempo inteiro. Por quê? Porque assim como a vegetação acompanha o relevo, o rio também acompanha o relevo. Então, tem lugares em que o rio precisa cortar para continuar o seu curso e que tem mata fechada. Então, ele acaba inundando essas matas. A mata do Igapó, ela fica o tempo todo nesse jeito, sempre com a água do rio. Ela nunca se seca, tá? Existe, sim, uma mata chamada mata de várzea. Essa mata de várzea a gente já conhece porque teria que ter aqui na nossa região. Nós estudamos isso quando fomos no passeio do Parque Biacica, né? Que a gente sabe que a gente mora numa região de várzea, que é o quê? Aquela mata que serve para ajudar o rio quando ele transborda, tá? Então, tem uma época na região da floresta amazônica, ali na região norte, que chove em excesso, porque tem muita árvore, então chove bastante, que é a época das cheias. Então, na época das cheias, os rios transbordam e o leito do rio, ele deságua em todos os arredores, na várzea. E aí, essa vegetação, ela ajuda o quê? A cuidar dessa água do rio que transbordou, até que o rio volte a ter o seu formato normal e continue cursando o seu leito, tá? E existe a mata de terra firme, que é onde ela fica mais distante do rio, então ela não é inundada. A primeira foto aqui
essa mata que está mais verde, mais distante, ela já é uma mata de terra firme. Com certeza, em volta desse rio tem a várzea e tem essa mata de igapó. É que não dá para ver porque é uma imagem aérea, tá? Bom, na região de várzea, algumas famílias costumam o quê? Fazer as suas casas para poder viver do extrativismo vegetal que essa região tem em grande quantidade e é a única forma de produção ali para trabalho, tá? Então, eles constroem palafitas, que são essas casas suspensas, tá? Para a época das cheias. Então, diferente aqui da nossa região, que às vezes a gente tem uns probleminhas aí quando chove e se transborda o rio e ele acaba o quê? Invadindo os nossos bairros. Lá não, eles já se preparam para isso porque eles sabem que esse é o processo do rio. Então, eles fazem casas suspensas por andaimes, né? E aí, quando o rio transborda, o rio ele vai ficar ali passando bem na beirinha da porta da casa e vai abaixando a água conforme o que ele for voltando para o seu curso. Então, a maioria das casas são assim, tá? As palafitas. Para essa atividade, pessoal, eu peço que vocês leiam a página 115, a página 116 e resolvam os exercícios da página 117, tá? E são exercícios bem facinhos, tá? Com respostas pessoais e algumas imagens que vocês podem até pegar nessa videoaula, certo? Até mais e eu aguardo vocês para as próximas aulas.